Hello everyone, we are postgraduate students of genetics and plant breeding here at the University of Sao Paulo. This video is part of the quantitative genetics course taught by Professor Antonio Augusto Garcia. Today's video we will talk about the influence of one genetic locus on the phenotype as well as the decomposition of genetic value. I'm Ashley Barracks. Sou Felipe Krause. Sou Fernanda Campion. Eu sou a Vitória Visão. Let's go! Para nós entendermos as propriedades do loco único, primeiramente é importante a gente entender quais são as características quantitativas. Aqui nós trouxemos uma comparação entre as características qualitativas e as quantitativas. Nas qualitativas, nós temos que elas são controladas por poucos genes, elas têm grande efeito individual sobre o caráter, têm pouca influência ambiental sobre as suas características, elas são de fácil separação em classes e a distribuição delas são discretas. Em comparação às características quantitativas, elas são controladas por vários genes, têm baixo efeito individual sobre o caráter, têm grande influência ambiental e elas são de difícil separação das classes. E a sua distribuição também é contínua, se aproximando de uma distribuição normal. Uma vez que a genética quantitativa tem por objetivo estudar a transmissão e herança dos caracteres e o que analisamos é a nível populacional, é importante que comecemos a nossa discussão com uma pequena revisão de genética de populações. Vamos considerar uma população de tamanho N e com característica controlada pelo gene Bzão, com dois alelos, B1 e B2. Então, os possíveis genótipos vão ser B1B1, B1B2 e B2B2. Dessa forma, a frequência do genótipo pode ser encontrada pela razão do número de indivíduos que possuem esse genótipo pelo número total de indivíduos da população. E a frequência de cada alelo vai ser a frequência do homozigoto mais metade da frequência do heterozigoto. Um dos princípios da genética de populações é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que nos diz que caso a população não sofra nenhuma pressão de seleção, tenha ausência de mutação, deriva genética e o cruzamento seja aleatório, a frequência de genotipo se mantém constante entre as gerações. Neste quadro, podemos ver que elas seguirão a proporção de P1 ao quadrado, mais 2P1, P2, mais P2 ao quadrado. Agora, para entender um pouco mais sobre as características dos genes quantitativos, vamos observar algumas imagens. Como sabemos, o fenótipo é o resultado do efeito genotípico e do efeito do ambiente. Aqui podemos ver um cromossomo com um par de genes controlando uma característica, exercendo grande influência sobre o fenótipo. Essa situação, como dito anteriormente, geralmente ocorre em características qualitativas. Aqui temos dois cromossomos com dois pares de gene controlando o fenótipo via efeito fenotípico. Como vemos, a influência do par de genes diminui, visto que não é o único a controlar a característica. Conforme o número de genes aumenta, o efeito de cada gene sobre o fenótipo tende a diminuir. A situação fica ainda mais complicada, porque o mesmo cromossomo pode apresentar mais de um gene responsável para uma mesma característica. Não só isso, mas o efeito de cada gene não necessariamente são os mesmos. Um único gene pode ter grande efeito sobre o fenótipo, enquanto os outros possuem pequeno efeito, por exemplo. Como discutido pela Fernanda, sabemos que a variação de uma característica pode ser explicada pela variação devido a fatores genéticos e outra parte pelos fatores ambientais. Para visualizar melhor, podemos representar esses fatores simbolicamente em uma escala. Considerando uma característica de tamanho Z, podemos observar que uma parte são os fatores genéticos e outra ambiental. Na parte ambiental, podemos ter diversos efeitos, como temperatura, incidência de luz, qualidade do solo, pragas, somado àquilo que não conseguimos controlar. E a parte genética é controlada pelo efeito de diversos genes. Ela também pode ser representada em uma escala com seus diversos genes, cada um com um grau de efeito no total. Além disso, sabemos que cada parental passa para sua progenie são os alelos e não o genótipo inteiro, por isso precisamos analisar a interação entre eles. Para simplificar, vamos começar a nossa análise considerando uma espécie diploide com dois alelos, por exemplo, o alelo B, com três genótipos possíveis, B1B1, B1B2, B2B2, e vamos desconsiderar os efeitos ambientais e os efeitos de outros genes. No momento, vamos observar apenas o gene B e como seus alelos interagem. Esse gene pode ser representado em uma escala, sendo B2 o alelo que aumenta o valor da característica. Na literatura, nós temos duas formas de representar esse gene em uma escala.
mas em ambas, na parte superior, o que temos são os valores são genótipos e na parte inferior são os valores genotípicos. Lynch-Walsh representou como valor genotípico B2B2 o efeito máximo de 2A, ou seja, o efeito do alelo que está sendo explorado o máximo permitido. O B1B1 como tendo o tamanho mínimo na escala, ou seja, 0. 0 vai ser um valor basal, significa que o alelo B1 não acrescenta nenhum valor ao gene. E o heterozigoto está em algum lugar no meio dessa escala com o valor 1 mais K vezes A. Nessa escala, A se encontra na metade e irá fornecer o grau de alteração do fenótipo quando substituímos o alelo B1 para B2, e o valor de K está em função dos desvios de dominância. A partir dessa escala, temos que quando K é igual a 0, há ausência de dominância. Quando K é igual a 1, a dominância será completa, e quando K for maior que 1, há um caso de sobredominância. A segunda escala é similar à primeira, e a diferença está na notação. Podemos ver que elas são equivalentes, visto que o tamanho total da escala é 2A. E nessa escala temos D como o valor do heterozigoto, e que quando D é igual a 0, há ausência de dominância. Quando D é igual a A dominância é completa, e quando D for maior que A, é sobredominância. Para ter uma melhor visualização da escala, consideramos o seguinte exemplo, realizado hipoteticamente com infinitas repetições. Nesse exemplo, temos o gene Borola, que influencia na fertilidade de ovelhas. E foi observado que o genótipo B1B1 tem valor 1.48, o genótipo B1B2 tem o valor 2.17 e o B2B2 2.66. Vamos aos cálculos. O tamanho inteiro da escala é a diferença entre suas extremidades, ou seja, 2.66 menos 1.48, que é igual a 1.18. Ou seja, a escala inteira mede 1.18. Como sabemos que o A está na metade da escala, então A vai ser igual a 1.18 dividido por 2. Se A é o quanto o alelo acrescenta na característica, o heterozigoto é a soma do alelo basal, ou seja, 1.48, com um acréscimo, que é A. Dessa forma, temos que o B2B2 terá o valor de 2.7. Esse valor é diferente do que vemos na realidade, que é 2.17. Então, há algo além do alelo que está tendo um efeito no valor genotípico, que pode ser o efeito de dominância, o efeito da interação entre os alelos, que aqui representamos por K. Como o valor do heterozigoto é 1 mais K vezes A, conseguimos achar o valor de K. Sabemos que a distância entre o heterozigoto e o homozigoto B1B1 é a diferença de seus valores. Então, 1 mais K é igual a 2.17 menos 1.48. E também sabemos o valor de A. Resolvendo essa equação, temos que K é igual a 0.17. Vale ressaltar que esse exemplo foi feito considerando a hipótese de que foram feitas infinitas repetições, o que não é possível ser feito na vida real, pois A e K são inerentes aos genes, ou seja, estão relacionados à sua bioquímica. E para acessá-los, eu precisaria considerar uma população inteira, o que dificilmente ocorre. Então, Fisher desenvolveu uma forma para acessar esses valores por meio de uma regressão de quadrados mínimos e conseguimos estimar os parâmetros alfa e delta, que são medidas indiretas de A e K. So, let's have a look at how we can estimate the values of alpha and delta. So this is pretty much a 2D graph of what Victoria was speaking about. So on our x-axis, we have the values for the alleles. As you remember from what Victoria said, it's just one allele. So in this case, B2. So we have 0 B2s, 1 B2, where there's B2 and then B1, and then 2 B2s. And then for each of those values, we also have the genotypic value, which is between 0 and 2A. So what happens here is the blue line is a regression, and that's based on the expected value of G based on additivity. And then from there, we can estimate the dominance effect. So the dominance effect is the expected value minus what we actually find in real life. And the regression model is based on this formula that we can see up there. In the next slide, we will look a little bit further about how the formula was derived. But for now, let's look at the various parts of the formula. So the first part is I, and that is the y-intercept.
So we have I there. You can see where the blue line kind of meets the Y. And then the next part is the slope, which is alpha n2. And then the last part is the dominance effect. So the regression model from the previous slide is actually based on the least squares regression. We can see that up here. The least squares regression is a model that can be applied to many different regressions, and it can be used with multiple variables. Now, as we know with genetics, there are usually only two variables, allele 1 and allele 2. So this is a very specific example. We can see that since there are two alleles, that the n1 can equal to minus n2. So we can simplify the least squares regression into the formula that we see here. That second formula can then further be simplified into this third formula here, where we take I, the intercept to mean, the value of the mean of G, plus the additive value of the first allele times 2. And then the slope of the regression can be defined as alpha 2 minus alpha 1, so the additive value of the second gene minus the additive value of the first gene, and then we get the final regression model, as you can see down here. Os valores genotípicos preditos pela regressão de cada um dos genótipos, eles podem ser obtidos através das fórmulas em que o G-chapéu ele é calculado através da fórmula Mi mais 2 alfa 1 para o genótipo B1, B1, Mi mais alfa 1 mais alfa 2 para o genótipo B1, B2 e Mi mais 2 alfa 2 para o genótipo B2, B2. Mostrando que a média ponderada de alfa 1 e alfa 2 ela é zero, utilizamos a esperança. Com essa fórmula, nós temos que o desvio IJ ele é zero pelas propriedades dos quadrados mínimos e que as esperanças elas são iguais à frequência dos alelos B1 e B2. Simplificando a expressão e isolando os fatores, nós temos então P1 alfa 1 mais P2 alfa 2 é igual a zero. Isolando, nós temos que alfa 1 é igual a menos P2 alfa e alfa 2 é igual a P1 alfa. Agora, para nós calcularmos o coeficiente angular da regressão, nós temos que alfa é igual à covariância da variável resposta, que nesse caso é o valor genotípico, e a variável preditora, que aqui é o número de alelos do alelo de referência, no caso B2, dividido pela variância da variável preditora, nesse caso o número de alelos do alelo de referência. O alfa ele é conhecido como o efeito médio de substituição alélica. Isso está relacionado com quanto vai variar o valor genotípico com a alteração ao acaso do alelo B1 pelo alelo B2. Os termos de covariância e variância estão em função dos efeitos do loco e das frequências dos alelos, sendo A e K e P1 e P2. Por isso, por substituição, o alfa também pode ser encontrado a partir da fórmula onde alfa é igual a A multiplica 1 mais K vezes P1 menos P2. O alfa ele é calculado em função das frequências alelos B1 na população e B2 na população e os efeitos aditivos e dominância dos alelos. Por isso, o efeito médio da substituição alélica ela não é uma função somente da propriedade do alelo, mas sim é uma função do contexto populacional. A partir dessa fórmula do alfa, é possível nós percebermos que quando a frequência dos alelos elas forem iguais, o valor do alfa será igual a A. E o mesmo ocorre quando o valor de K for igual a zero. Isso nós podemos visualizar melhor através do gráfico interativo feito pelo professor Antônio, onde traz essa ideia. No gráfico feito pelo professor Antônio, nós temos no eixo X o conteúdo gênico e no eixo Y o valor genotípico. Nós podemos utilizar esse gráfico para entender melhor a influência da frequência dos alelos
e do valor de A e K. Observando um caso onde a frequência do alelo B2 é igual à frequência do alelo B1, ou seja, 0,5, nós observamos que no slope da reta será igual a A, independente do valor da dominância. Se nós alterarmos o valor da dominância, valores maiores do que 0, por exemplo, nós observamos que há uma variação do desvio entre o ponto observado e a reta, contudo, o slope não é alterado. Agora, olhando para o valor de K, quando esse for 0, independente da frequência dos alelos, o alfa será igual ao A, e os pontos observados serão sempre sobre a reta, independente da frequência do alelo. Se for aumentado ou diminuído a frequência do alelo, os pontos sempre estarão sobre a reta. Agora, observando um outro caso, alterando a frequência do alelo B2 para 0,75, é possível observar uma alteração na frequência dos genótipos, pelo aumento da bolinha no ponto do homozigoto B2, por exemplo. Alterando o valor de K, é possível verificar uma diferença no slope da reta e também dos desvios entre os pontos observados e o valor predito. Um caso específico que a gente pode observar é quando o valor de K é igual a 2, que configura uma sobredominância. Nesse caso, o slope da reta será 0. Com isso, não há uma variância genética aditiva nesse caso, ficando o valor genotípico em função do valor de dominância. Agora, um outro caso, terceiro caso, se nós observarmos, alterando novamente a frequência do alelo B2 para 0,9 e alterando o valor de K, é possível observar variações mais sensíveis do slope da reta à medida que aumenta o valor de K, passando o slope a ser negativo em valores maiores de K. Uma vez particionados os valores genéticos mencionados acima, podemos deduzir a fonte de variação genética, conforme a fórmula mostrada. Variância de G é igual à variância de G-chapéu mais delta. Segundo a regressão de mínimos quadrados, o valor predito pela regressão G-chapéu é independente do erro residual, delta. Assim, a covariância de G-chapéu mais delta é 0. Desse modo, a variância de G é igual à variância do efeito aditivo mais a variância da dominância. Utilizando as fórmulas apresentadas nessa tabela de propriedades, extraída do livro de Lynch e Walsh, chegamos nessas duas fórmulas das variâncias aditiva e de dominância. Estas são as fórmulas de variância aditiva e de dominância. Neste slide, vemos como chegamos das fórmulas fornecidas pela tabela às fórmulas anteriores. Como podemos ver, ambas variâncias são função das frequências alélicas A e K. Lembrando que alfa é função de A e K. Este gráfico interativo nos mostra como os valores se comportam quando o valor de K varia. Quando K é igual a 1 ou menos 1, a dominância é completa, dependendo de qual alelo é dominante. É interessante notar que os gráficos obtidos quando K está entre 0,1 e 0 menos 1, estes são simetricamente inversos. Bom, gente, esperamos que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o assunto com o nosso vídeo. Nós sabemos que é complicado, mas depois que a gente estuda bastante e começa a entender, nós ficamos que nem assistente de mágica. Nada mais surpreende a gente. Tchau!